Olá, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Como estão todos por aí? Como está a sua jornada? Quero lhe convidar a participar comigo no grupo de WhatsApp. Lá nós temos diariamente tarefas poderosas para você construir muito mais essa jornada de alta performance. E hoje no nosso devocional, o dia 13, Coragem, minha alma. É um convite todo especial para que você possa ter a coragem de seguir adiante, para você ter toda essa libertação, para viver essa vida leve que você merece viver. Coragem, minha alma. A origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu Pesach, que significa passagem, transição, travessia. Sem dúvidas, essa é uma das mais importantes festas do calendário judaico, que está relacionada com a passagem da escravidão para a liberdade. Esta passagem representa a jornada do Egito ao Monte Sinai. Mas ela é mais do que uma mudança geográfica. É uma mudança para um nível de relacionamento com Ele. Porque é nesse período que Deus começou a revelar seus segredos e fazer uma aliança com o povo de Israel. Preste atenção dessa jornada de hoje. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Edi. Sejam bem-vindas. Envie o aviãozinho para aquela pessoa que você acha que precisa dessa mensagem de hoje. Páscoa é aquilo que te limita. Páscoa é passar daquilo que te limita, prende e escraviza. Muitas vezes somos escravizados pela dor, pelas tristezas e ficamos em um ciclo. Quando o profeta Samuel se entristeceu, Deus o confrontou e o perguntou: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Feridas profundas requerem curas profundas e geralmente elas demoram mais do que esperamos. Por isso, precisamos ter novas perspectivas em meio à guerra. Porque existe tempo para todas as coisas, tempo de chorar e tempo de rir. Existe um tempo que o Senhor já determinou para a sua promessa ser recebida. A estação do pranto deve chegar ao fim, porque a dor rouba a nossa força. Então temos que aprender com ela e seguir em frente. A dor produz maturidade, nos alarga por dentro e produz mudança. A transição não dura para sempre. Então, olhe por uma nova perspectiva e enxergue um novo caminho em meio à dor. Convide ou convoque alguém para te encorajar, fortalecer e mostrar um novo horizonte, ou encoraje a si mesmo. O encorajamento é um chamado que renova o seu compromisso com o seu objetivo. Vá para o seu lugar de alegria, reajuste a sua frequência e entre em uma nova estação guiada pelo sobrenatural. Quando você se encoraja, recebe uma autoridade para seu futuro, porque você é um ser de duas dimensões, da terra e dos céus. E o que sai de sua boca são as direções chaves que abrem ou fecham portas. Então, encontre maneiras de ser encorajado. Mesmo que você ainda não tenha a clareza para onde você está indo, mas siga com coragem. Tenha uma mensagem primeiro para si e depois para os outros. A sua experiência é a sua melhor mensagem. Observe as coisas pequenas que já estão dando certo. Elas são como um ponto de referência e encoraje-se no meio do desafio. Davi passou por um longo processo antes de ser rei. Mesmo 12 anos após ter sido ungido, as coisas não foram fáceis. Dos seus inimigos, Golias e os filisteus eram os maiores. E mesmo assim, ele teve que acampar no campo dos inimigos. Por vezes temos que tirar o melhor das coisas, mesmo quando estamos em território inimigo. Em lugares de transição,
É preciso fazer mudança e se fortalecer no Senhor, como Davi fez em 1 Samuel 36. Muitas vezes estamos cansados demais para lutar. Quando isso acontece, precisamos nos acalmar e recuperar a nossa energia. Talvez você não tenha de ir para a guerra agora. Tem batalhas que temos de deixar para depois. Davi não forçou seus amigos, ele continuou porque estava encorajado. No meio do caminho, Davi encontra um egípcio que o inimigo deixou no caminho e ele dá a localização dos amalequitas a Davi. Enquanto os amalequitas estavam celebrando a vitória de forma descuidada, Davi chega e mata todos eles, recuperando tudo o que tinha e mais do que ele já possuía. 3 dias depois, Saul é morto e Davi começa o seu processo de se tornar rei. O segredo de Davi foi encorajar no Senhor. A Páscoa tem relação com quebra de ciclos antigos, com libertação dos traumas do inimigo. O seu inimigo tem fraquezas e Deus vai mostrar isso a você. Então encoraje-se até que você não possa fazer mais nada além de avançar. Olhe por outra perspectiva e a partir de outra posição. Existe um portal nos céus, neste dia de passagem, que é um momento de destino em que sua vida pode ser mudada para sempre. A próxima estação é o seu lugar de destino. Tudo na vida passa, o tempo da dor, o tempo da espera, o tempo da transição. Você vai receber sua restituição. Existe um Deus com um relógio na mão organizando o seu tempo. Esta é a última batalha antes do seu destino. É a sua vez de ir para o lugar que Deus preparou para você tomar a sua cadeira de destino. Existe uma bênção sobre essa nova estação. Depois da Páscoa, passagem, você pode colocar os pés no seu destino. Este é o tempo oportuno de andar na terra, onde mana leite e mel. Versículos para te inspirar. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele, não tenhas medo. Mateus 17, 7. O Salmo 56, os versos 3 e 4 diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseadas no qual chamamos Abba Pai. Romanos 8, 15. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus amores, boa tarde, Vitória, minha irmã linda, maravilhosa Mary. Boa tarde de você aí. Olha só, hoje o nosso devocional no dia 13 vai falar sobre a coragem que nós temos na nossa alma. Então, e traz a Páscoa como uma passagem para a libertação e o destino. E qual é a mensagem principal desse contexto? A Páscoa simboliza uma travessia espiritual, onde a gente deixa para trás as coisas que nos limitam, como os medos, as dores, os traumas, e nós avançamos em direção à liberdade e ao propósito que Deus tem para cada um de nós. E você preste atenção que essa mensagem é poderosa, e se eu fosse você, eu já estava chamando os seus amigos e as suas amigas para que você pudesse também, para que eles pudessem também ouvir essa mensagem. A dor como uma oportunidade de transformação. A dor nos ensina e alarga, ela expande. É um processo que nos amadurece e transforma. Mas você precisa prestar atenção, porque você tem que entender que essa dor não é um estado permanente. Ela não vai definir você.
A transição para uma nova estação é necessária, assim como o povo de Israel saiu do Egito e chegou ao Monte Sinai. A passagem pelo deserto é apenas uma etapa. Esse desafio que você está vivenciando, ele é apenas uma etapa para você seguir viagem rumo ao seu destino poderoso e vitorioso. Então você precisa se encorajar no Senhor. Veja o exemplo de Davi. Davi enfrentou vários desafios, mas ele foi encorajado no Senhor. E em meio à incerteza, em meio à dor, ele foi corajoso e levou a recuperar tudo que o inimigo havia tomado dele e ainda um pouco mais. E ele se preparou para o seu reinado poderoso. Então, existe uma nova perspectiva. Então, você precisa se encorajar a ajustar essa visão. Reencontrar a alegria e trazer a força necessária para você avançar. Então, tudo passa, mas o destino, ele permanece. Aquilo que está para você, a sua promessa, ela vai permanecer. Existe uma promessa de restituição de Deus para a sua vida. Então, assim como existe um tempo para a dor acabar, há também um tempo para a vitória e a conquista que o Senhor já preparou para a sua vida. Então, fica tranquila que você vai chegar lá. É apenas um tempo. É como disse no devocional, é a Páscoa, um tempo de passagem, certo? Então, existe essa promessa da restituição. Existe uma bênção que está na estação, naquele lugar que você precisa chegar. Então, o lugar do destino é aquele lugar que o Senhor já preparou para você, onde Ele está manifestando as suas promessas e revelando a sua glória na sua vida. Essa é a nova estação que o Senhor está preparando para você. Então, eu quero que você me responda aqui. Quantas vezes você já se sentiu que estava passando de um ciclo de dor, de um ciclo de medo, de um ciclo de desafios, e você estava sem forças para avançar? Quem nunca passou por um desafio e disse, Senhor, eu não tenho mais forças? Mas preste atenção, o que está te limitando hoje é apenas uma coisa que está acontecendo com você, para que você cresça, para que você esteja amanhã no pódio, porque o melhor está por vir. Então, o que está limitando você hoje, impedindo de chegar ao lugar que Deus preparou para você? Você olha para você e encontra alguma coisa que está limitando você de você chegar naquele lugar que o Senhor já preparou para a sua vida? Então, é importante que você traga isso com muita clareza para você. Se existem coisas que você está vivenciando hoje e que essas coisas estão atrapalhando o seu encontro, a presença na sua vida. E exatamente, existem alguns pilares que esse devocional de hoje traz. Um deles é a Páscoa, um marco para a libertação, para a passagem. Então, o significado da Páscoa é travessia, é sair de um lugar para outro lugar, é transformação. Assim como o povo de Israel saiu do Egito e encontrou Deus lá no Monte Sinai, a Páscoa simboliza a transição das nossas limitações para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Exatamente. A dor como um meio é um outro pilar. A dor como um meio, não como um fim. Não é o fim. Romanos 8,18 diz, os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. Olha que interessante, o sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que será revelada. Então, a dor pode ensinar a você a amadurecer, mas ela não deve, inclusive, paralisar você. Você tem que ter o cuidado para não se acostumar. Porque a dor vai me ensinar a crescer, eu vou deixar que ela fique aqui, que eu vou aprender com ela. Não, ela é um instrumento de Deus para levar você a um próximo nível. Você precisa entender exatamente isso.
Você está com esse desafio, mas esse desafio ele está aqui para levar você para um próximo nível. Você viu o exemplo de Davi? Você conhece a história de Davi? Mesmo diante das perdas, ele encontrou força no Senhor, lutou contra os inimigos, e eram inimigos muito maiores que ele, mas ele recuperou tudo que ele tinha perdido. Por quê? Porque encorajar-se é um ato de fé que nos prepara para o destino. Então você também vai encorajar-se no Senhor, é um outro pilar. E mais um pilar aqui desse nosso encontro de hoje, que é: avance para o destino. Avance para seu destino. Deus nos chama para sair desse nosso ciclo atual. Ciclo de desafios, ciclo de perda, ciclo de dor, ciclo de culpa, ciclo de arrependimentos. Para olhar para o futuro com coragem e tomar posse do que Ele já preparou para todos nós. Isaías 40:31 nos mostra que esperar em Deus renova nossas forças e nos capacita para voar como águias. Então, você quer voar como águias? Preste atenção naquilo que o Senhor está trazendo para a sua vida. Então, você precisa, inclusive, trazer um ponto de passagem na sua vida. E esse é o exercício que eu quero trazer para você, que me ouve aqui todos os dias, que está nessa jornada comigo online, e eu quero trazer uma atividade para você. Existe algo que tem escravizado você ou tem te prendido? Por exemplo, uma dor, uma mágoa, uma tristeza, um sentimento de culpa, um sentimento de incapacidade, uma insegurança. Isso tem escravizado você, prendido você aí nesse seu lugar? Quero que você anote isso. Você vai olhar para esse ponto de passagem e em voz alta você vai declarar: eu estou atravessando essa limitação com coragem e fé. Eu estou atravessando essa limitação com coragem e fé. Deus está comigo e eu tomo posse do meu destino. Deus está comigo e eu tomo posse do meu destino. E dê um passo em direção a esse futuro. Dê um passo. Qual vai ser esse passo que você vai dar? Você precisa escolher uma atitude prática que representa exatamente isso, essa passagem para uma nova estação. Uma ação simples, não precisa ser nada complicado. Ligar para alguém, pedir perdão, dar o primeiro passo em direção à sua plenitude, a um projeto que você tinha idealizado, mas que você parou por alguma coisa, medo, insegurança. Olhe, preste atenção. Nós já, inclusive, falamos sobre isso ontem. Coragem não é ausência de medo. É avançar mesmo em meio ao medo, confiando que o Senhor já preparou o seu destino, confiando que Ele já preparou a sua promessa. Então, assim como o povo de Israel atravessou o mar em direção à promessa, Deus chama você hoje para passar por cima do que limita você e tomar posse da terra que Ele preparou para você. E olha só, não deixe o medo ou a dor paralisar você. Não deixem que o medo, a dor, a insegurança deixe você no passado. Este é o tempo de avançar para um lugar que o Senhor já preparou para você. É desse jeito. E aí, eu quero que você responda para mim aqui. Você pode, inclusive, colocar aqui no chat. O que tem impedido você de avançar para essa nova estação que Deus preparou para você? É o medo? É a incerteza? É a raiva? O que tem impedido você de avançar para essa nova estação, de viver essa Páscoa do Senhor na sua vida? E qual foi a melhor lição, a maior lição que você já aprendeu em um momento de dor ou em um momento de transição? Quais foram as lições que você aprendeu nesses momentos de dor ou de transição? Para reforçar, eu vou citar para você mais uma vez, Salmo 56, 3, 4. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías 40, 31. E Romanos 8, 18.
Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. Então, meus amores, eu quero dizer uma coisa para você. Se essa mensagem falou com você e você quer viver essa experiência poderosa, desculpe. Se essa mensagem falou com você e você acha que essa mensagem precisa ser enviada para alguém, envie essa mensagem para alguém, para que ela também possa entender que que Páscoa ela precisa vivenciar, que estação ela precisa passar, precisa deixar para trás. E muitíssimo obrigada por você me acompanhar mais um dia. Nós estamos no dia 13. Olha só, agora ficou alguma coisa na minha gargantinha. Olha só. Isso é o inimigo querendo nos derrubar, mas ele não derruba não, viu? Coitado dele. Pois é. Tá vendo? O inimigo tenta. Ore e peça a Deus que mostre para você as fraquezas dos seus inimigos e receba a estratégia para enfrentá-los de maneira sábia e encoraje-se até que você não possa fazer mais nada além de avançar. Meu convite para você hoje é esse. Encoraje-se até que você não tenha mais nenhuma possibilidade a não ser avançar. Encoraje-se até que você não tenha outra possibilidade senão avançar. Muito obrigada por mais um dia. Nós estamos abraçada pela presença e eu convido você a estar comigo amanhã neste mesmo canal. Beijo.